Mas agora a Glória Vanik convida você para ficar com a gente em entrevista importante chegando aí, certo, Glória? É isso, Dani. Vamos lá, todos nós juntos, para conversar agora sobre o seguinte. Olha, primeiro colocando o nosso contexto, né? O país já chega a quase 280 mil mortos pela Covid-19. A gente está no meio de uma pandemia que avança muito rápido. Vários estados, como a gente já mostrou aqui para vocês, estão com taxa altíssima de ocupação na UTI. Alguns estados, a gente já vem acompanhando também, não tem mais vagas na UTI. Existe alerta também na vacinação por causa de todo esse processo um pouco mais lento até do que se esperava em relação à vacinação, e estamos chegando no quarto ministro da Saúde desde o início dessa pandemia. Para discutir todo esse cenário, vamos receber agora aqui no CNN 360 o senador e ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Primeiro, gostaria de saber se o senhor nos ouve bem. Boa tarde. Muito boa tarde, ouço vocês muito bem. Obrigada por participar aqui junto com a gente no CNN 360. E, senador, diante de todo esse contexto que eu coloquei, o senhor hoje é senador, mas já esteve na cadeira de presidente da República. Gostaria que o senhor levasse em conta essas duas posições, a posição hoje como senador, acompanhando muito de perto toda essa situação, mas também a posição onde o senhor já esteve, a cadeira de presidente da República. Como que o senhor avalia esse cenário que a gente enfrenta nesse momento, entrando ali no quarto ministro da Saúde, diante de uma pandemia com números ainda tão alarmantes? Bom, inicialmente, todo o presidente da República, quando começa o seu governo, ele começa com a ideia de que os ministros que ele escolheu e que com ele estão iniciando o governo vão permanecer nas suas funções até o último dia do mandato do presidente da República. Essa é a ideia que cada um de nós que lá esteve tem desde o início. Infelizmente, a vida não é assim. Ela faz com que haja mudanças em função de diversos motivos os mais variados. Como houve aqui nesse presente momento, agora estamos no quarto ministro da Saúde do governo Bolsonaro. E essa é uma decisão que o presidente toma na medida em que, em primeiro lugar, foi visto que o general Pazuello, embora seja um homem sério, um general destacado das Forças Armadas, não era a pessoa com mais aptidão para gerir um Ministério da Saúde no meio de uma pandemia como essa que nós estamos enfrentando, com perdas terríveis todos os dias. Então, agora foi escolhido um médico, um homem da ciência, para que possa tocar adiante essas ações que são absolutamente indispensáveis para nós impedirmos essa transmissibilidade do vírus e lutarmos contra o vírus. E para isso, o fundamental é a vacinação em massa. Nós discutimos todos os dias nessa questão de isolamento, distanciamento social, distanciamento interpessoal, a utilização de máscaras, a higiene pessoal, evitar aglomerações. Muito bem, essa é a coisa que tem que estar sempre sendo repetida. Mas o fundamental é a vacina. Nós precisamos de vacinação em massa. E isso, o ministro que acaba de sair, ou que está deixando o posto, já ontem anunciava que nós temos aí contratadas cerca de 400 milhões de doses de vacina até o final do ano. E começou a citar, mês a mês, o número de vacinas que estariam sendo liberadas. Então, eu acho que esse é o ponto central dessa nossa luta desesperada contra esse vírus que está desassossegando a sociedade brasileira e está trazendo tanto sofrimento para a população, que é o Covid-19. Para isso, somente a vacina pode resolver. O restante são todas medidas acessórias que vão impedir que a transmissibilidade se dê de forma mais rápida ou menos rápida. Mas, fundamentalmente, o que nós temos que focar é na vacinação em massa.
Senador Dani Lima falando com o senhor, um prazer recebê-lo de novo aqui no CNN 360. Senador, o senhor, a última vez que esteve aqui, inclusive, disse que era preciso que o presidente Jair Bolsonaro mudasse de postura e chegou a traçar um paralelo muito elegantemente, mas um pouco com a história do senhor mesmo, que foi ali empichado, né, depois da redemocratização. Bom, tudo bem. Acontece que muita gente está esperando que junto com a troca do ministro venha também uma mudança de postura ou de atitude do próprio presidente, que na verdade é ele quem vem ditando as regras da condução da pandemia aqui no Brasil. Eu sei que o senhor se aproximou, tem sido consultado inclusive da família Bolsonaro pelo próprio presidente Bolsonaro, mas quero saber se o senhor também espera uma mudança de atitude do presidente, já que o estímulo à aglomeração, as críticas à máscara, críticas ao isolamento social, estímulo ao uso de remédios que não têm eficácia científica comprovada, tudo isso parte do Palácio do Planalto e, claro, influencia no trabalho do Ministério da Saúde. O próprio presidente da República já respondeu isso afirmativamente, dizendo que a arma agora de que nós dispomos é a vacina. É isso que ele está disseminando nas suas redes sociais e perante todos aqueles que dele se aproximam. A arma é a vacina. Sem dúvida nenhuma, isso aí é fundamental que o próprio presidente da República esteja dizendo, falando abertamente e claramente para a população brasileira e, com isso, dando uma diretriz para o ministro que está por assumir. Então, isso é que é o fundamental. O presidente da República, ele está verificando a necessidade de que agora tem que realmente dedicarmos todos os nossos esforços para conseguirmos as vacinas, sem as quais nós não podemos combater essa pandemia. E a mudança que o presidente da República, me reportando a vez passada que aqui estive, conforme você anotou, eu falava na mudança política dele. Dizia que era fundamental que o presidente da República, como líder político da nação, ele dialogasse com a classe política e com os partidos políticos, que são os instrumentos que a democracia nos oferece para nós podermos manter a governabilidade. Sem maioria no parlamento, não se governa. E o presidente da República se dedicou a isso, abriu os canais de conversas com os partidos políticos, com a classe política, teve 2 bonitas vitórias no Congresso Nacional, com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que ele tinha simpatia pela candidatura dos 2 presidentes que foram eleitos, e isso vem demonstrando que ele está se aproximando da classe política, como agora também está se aproximando. Se teve essa mudança de ministros na área da saúde, nós precisamos também entender que foi uma área muito afetada. Nenhuma outra área de atuação do governo federal foi tão afetada quanto a da saúde pública. Então, a busca de soluções faz com que ele estivesse trocando os ministros para adequar os ministros da saúde às suas diretrizes, aquilo que ele imagina, aquilo que ele pensa ser o melhor para o Brasil. Então, essa é uma medida extrema que vem sendo tomada, esse rodízio que vem sendo feito no Ministério da Saúde, é um sinal evidente de que o presidente da República está procurando acertar. E agora me parece que ele está indo na direção certa, porque chama para o Ministério da Saúde um médico cheio de galardões e que pode dar a voz da ciência para nós enfrentarmos essa pandemia. Mas, senador, eu entendo que o que o senhor está dizendo, né? Que a mudança seria um sinal de que ele quer, de que quer acertar. Mas o senhor, de novo, e agora eu pergunto para uma pessoa que está próxima não só do presidente, mas da família Bolsonaro, e que muitas vezes tem se comportado como um conselheiro, como o senhor já fazia, inclusive antes dessa proximidade se tornar pública. De novo, o senhor diz, ele quer acertar, mas eu insisto, o presidente, desde o início
início da pandemia, critica, por exemplo, medidas de isolamento social. E a gente está vendo que o maior e mais rico estado do país está se aproximando de um colapso, 90% das UTIs ocupadas. Ele vai parar de falar contra o isolamento social? É isso que eu entendo que sim, abraçou a vacinação, não tem como ficar fora, né, do discurso pela vacina, isso ficou claro. Mas e o resto, que não é menos importante, já que não tem vacina para todo mundo ainda? A questão do isolamento social é algo que tem que ser observado sobre alguns aspectos. Você cita o estado de São Paulo, por exemplo, que foi o estado que logo no início se manifestou muito ativo, muito excitado com a situação que estava vivendo o estado de São Paulo e começou a tomar medidas, né, muito objetivas no sentido de evitar a propagação do vírus. E, infelizmente, isso não deu certo. E com todo o isolamento social não vem dando certo. Com todo o isolamento social que foi preconizado e que foi adotado pelo Estado de São Paulo, como de resto os outros. Então, a questão que a população tem que entender é que a questão, para parar o vírus, nós temos que evitar a transmissão do vírus. A transmissão do vírus se dá por contatos interpessoais, de pessoa para pessoa. Então, todos aqueles que têm consciência, que têm bom senso, eles haverão de entender que precisam ter esse cuidado de não sair de casa se não for necessário, somente em caso de extrema necessidade, que para sair de casa, mantenha-se o mais possível recolhido. O que não se pode fazer é de uma medida que, num país gigantesco como o Brasil, num país continental como o Brasil, que o chefe do governo e o chefe de Estado, que é o presidente da República, tome uma medida de cima para baixo, dizendo lockdown em todo o país. Isso não funciona, isso não pode funcionar. Num país como o Brasil, não funciona. Nós fazemos parte de uma federação. Então, nós temos aí governadores e prefeitos que devem, sim, ser ouvidos. Então, você vê agora, todos os governos estão tomando essas decisões de fazer lockdown, de fechar tudo, e isso tem causado um impacto fortíssimo na economia e na vida das pessoas. Então, essa é uma divisão muito tênue que existe entre a questão da saúde e da economia. Nós precisamos conciliar as ações que nós estamos adotando em relação à prevenção da transmissibilidade com a questão da economia. Perfeito. Não, senador, eu tenho que passar a palavra à Tainá Falcão, minha parceira que está aqui aguardando, ela que está segurando a barra aqui no jornal, a gente está fazendo homework, mas é só para pontuar, né? O senhor citou São Paulo, eu citei e o senhor aprofundou no exemplo. O São Paulo, sim, fechou bastante coisa, deixando as atividades essenciais, depois afrouxou, como todo o resto do Brasil, inclusive com o apoio de uma ala, né, do bolsonarismo, e foi essa reabertura aí, de certa forma, desordenada que precedeu a escalada de casos. Mas pega daí, Tainá, porque já falei demais aqui. Imagina, Dani. Obrigada. Senador, eu continuo nesse tema, a pandemia, a condução da pandemia pelo presidente Jair Bolsonaro e essas eventuais mudanças de rotas. Eu queria uma avaliação do senhor sobre qual é o peso que a política, possíveis dificuldades vislumbradas para as eleições de 2022 e o retorno do ex-presidente Lula para o xadrez político teve nessa moderação de discurso e mudanças de atitudes do presidente Bolsonaro? Olha, nós estamos há mais de quase 2 anos das eleições. Entre 1 ano e meio e 2 anos das eleições. 1 ano e meio, 2 anos que nos separam do momento da eleição equivale na política a 1 século. Nesse ano e meio, muita coisa vai acontecer. Nada do que hoje está sendo previsto e programado dando aso às previsões dos diversos analistas políticos que nós temos, nada disso vai se verificar em 2022. Vocês podem anotar isso aí. Tudo isso é claro que tem que se comentar o assunto do momento, tem que se desenvolver raciocínios em cima do que está acontecendo. Mas projetar isso para 2022 é de uma antecedência brutal.
Então, é muito cedo para nós discutirmos 2022. Nós temos que discutir agora a questão da vacinação. O ponto crucial do momento que o Brasil vive, politicamente e sanitariamente, é a questão da vacinação. Nós precisamos nos dedicar ativamente para que as vacinas cheguem o quanto antes e que a população esteja vacinada e, com isso, se encerre essa transmissão desse vírus para que nós possamos cumprir com o dever que todos nós temos de nos proteger uns aos outros e nós todos juntos e unidos proteger a nação brasileira. Vamos pedir para o Yuri Pita e senador Yuri, nosso telespectador também. O Fernando Collor não só já nos brindou com entrevistas, como também nos assiste, né, senador? Então, vou fazer essa propaganda aqui. O senhor sabe que no 360 a notícia está sempre ali, fato quente em primeiríssimo lugar. A gente está na iminência da saída do novo ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, que está fazendo essa primeira reunião de transição com o Pazuello. Então, se houver uma interrupção abrupta, senador, desde já nosso pedido de desculpas, mas por conta disso podemos inclusive retornar depois para que o senhor comente o tema que vai vir, que é o tema do dia. Yuri Pita, vem para cá. O senador também sabe que o nosso papo aqui é sempre o mais abrangente e participativo possível. Pega daí, Yuri. Legal, obrigado, Daniela. Boa tarde, senador. Obrigado por estar conosco. O senhor já falou um pouquinho da importância do presidente assumir a liderança em relação à política em Brasília, com o parlamento. O senhor falou um pouco da relação aqui com o governador de São Paulo, mas eu queria abordar de uma maneira macro em relação ao país. O senhor acredita que nesse realinhamento político vai haver do presidente uma capacidade de melhor coordenação nacional do enfrentamento da pandemia com governadores e prefeitos, já que governadores e prefeitos têm feito essa defesa via Fórum de Governadores, via Frente Nacional de Prefeitos e outras instâncias nesse sentido? Eu acredito e espero firmemente que sim, que haja uma busca de um entendimento, a busca de um consenso entre o presidente da República, que é o líder político da nação, como disse, o chefe político do país, com os diversos governadores que são aqueles que administram as diversas unidades federativas do Brasil. Então, somente com base no diálogo, no entendimento, é que nós vamos encontrar uma linha comum de ação para combatermos o coronavírus com a capacidade de termos vitória sobre o coronavírus. E isso, volto a dizer, isso tem que ser com vacinação em massa. Eu acredito, sim, que o diálogo entre os governadores, prefeitos e o presidente da República, agora com a mudança de ministro, possa ser um bom momento para que nós possamos nos encontrar novamente em volta de uma mesa e podermos discutir quais as ações a que cada um terá que se dedicar para nós sairmos da dificuldade em que nos encontramos. Mas é uma torcida ou é uma realidade? O senhor acredita mesmo que o presidente vai fazer isso? Sem dúvida, senão não teria mudado o ministro. Glória Vanik está aqui com a gente. Glorinha, vem para cá. Eu tô aqui, claro que eu tô aqui ouvindo ali a turma toda falar e eu gostaria de saber do senador, então, como senador, de que forma que o senhor pode ajudar, qual é a estratégia que o senhor enxerga para daqui para frente poder também colaborar com a saúde do país e com as estratégias do país? Bom, ajudar como o Senado da República e a Câmara dos Deputados, o Congresso Nacional, vem ajudando. Todas essas medidas que vêm sendo adotadas com um maior êxito, elas foram adotadas a partir de decisões, de votações, de matérias que foram votadas no Senado da República e na Câmara dos Deputados. Em todas essas medidas que estão sendo adotadas pelo governo federal e pelos governos estaduais e prefeituras municipais, em todas elas tem sim a participação dos senadores e dos deputados federais que compõem o Congresso Nacional. E é isso que nós estamos nos dedicando. Agora mesmo, com a questão do auxílio emergencial, que acaba de ser aprovado no Senado e na semana passada na Câmara dos Deputados e que foi promulgada agora na última segunda-feira, é uma prova evidente disso. Vamos, Tainá Falcão, que eu falei bastante. Tainá?
Vamos lá, Dani. Bom, vamos continuar no tema importante aqui também, que é saúde, essa troca de ministros, senador. Eu acho que é importante a gente ressaltar o alinhamento da fala do atual ministro Pazuello, que ontem falou em continuidade, e o que chega Marcelo Queiroga também falou novamente hoje, antes de entrar para a reunião com os jornalistas, que vai continuar com as ações que já foram desenvolvidas pelo Ministério da Saúde contra a pandemia até agora. O senhor acredita em continuidade ou mudança ou num equilíbrio entre os dois para a gente conseguir avançar nas pautas necessárias agora? Continuar com aquilo que está dando certo, que está no caminho correto. Isso aí é a continuidade. A continuidade agora não se pode dizer que não vai haver nenhuma mudança. Mudança haverá, até porque mudou o ministro, mudou a pessoa, mudou o estilo, mudou, sobretudo, o conhecimento que se tem da matéria. E antes nós tínhamos uma pessoa que, embora volte a me referir com todo o respeito ao general Pazuello, que é um general de alta estirpe, mas não era a pessoa melhor indicada para, num processo como esse que nós estamos vivendo, assumisse o Ministério da Saúde. Foi feita uma experiência pela questão da logística, que se imaginava fosse fundamental, e o é, mas as vacinas não chegaram a tempo, agora é que elas estão sendo aceleradas as suas aquisições, mas se ele saiu, se ele deixou o Ministério da Saúde, vem agora um médico, vem agora uma pessoa que é afeita ao tema, que conhece mais do tema do que o seu antecessor. Então, vai haver mudanças, sim. Mudanças porque são pessoas diferentes. O que é fundamental é que a única mudança que não poderá haver é na questão da vacinação. Todos têm que estar, no meu entender, pensando basicamente, fundamentalmente, estruturalmente na questão das vacinas. Temos que comprar as vacinas, e o ministro, volta a frisar, anunciou ontem que de 400 milhões de doses ou de vacinas já haviam sido contratadas até o final do ano. Isso é uma notícia muito auspiciosa, esperamos que ela se concretize, que ela se demonstre possível de ser realizada, mas o fundamental é que nós possamos vacinar a população e desse sentimento está imbuído não somente o presidente da República, quem cabe dar a diretriz maior da condução que vai ser imprimida ao Ministério da Saúde, mas do próprio ministro da Saúde. Senador Fernando Collor, ex-presidente da República, muitíssimo obrigada por essa entrevista, fazendo uma análise aí otimista do cenário, hein, senador? Que mudança, mas tudo bem. Do jeito que a coisa tá ruim, a gente está precisando mesmo de algum otimismo. Até a próxima, senador. Portas sempre abertas aqui para o senhor. Muito boa tarde, bom trabalho. Muito obrigado, muito boa tarde a todos vocês.